Aí eu vou usar um pincel redondo, fininho, e vou preencher e vou preencher. Eu vou usar a tinta areia e vou preencher esse desenho. E aí, com o pincel liner, nesse caso eu tô usando um pouquinho mais curtinho, que eu acho que facilita para fazer o arabesco. É a mesma coisa, sempre com água. E vou com o pincel em pé, vou fazer o cabelo. Eu carrego de novo. E faço outro lado. Aqui eu fiz uma florzinha. Aqui eu fiz como se fosse umas ondinhas. E aqui uma florzinha diferente. Tá? E vocês podem fazer o que vocês preferirem, bolinha, se achar mais fácil, tá? Só risquinhos, aí vai do gosto de cada um, ok? Bom, depois disso, nós temos que começar a sombrear e iluminar a peça, tá? Porque é com a luz e a sombra que a gente consegue dar o volume e o acabamento. Então, para iluminar, eu vou usar um pincel redondo, esse pincel de luz seca, tá? Como que eu faço? Eu vou carregar o pincel no areia, vou tirar bem o excesso no papel e vou fazer movimentos circulares aqui no centro das xícaras. Importante, tem que ser com pouquíssima tinta, tem que retirar bem o excesso no papel. Porque se a gente não tirar bem esse excesso, a gente vai com muita tinta, ele não vai dar esse efeito. Vai pintar e não dar o efeito de luz. Então, tira bem e faz no meio da xícara. Pessoal, eu tô fazendo a luz seca aqui, mas nós vamos fazer isso antes de fazer as flores e os detalhes da xícara, tá? Então, faz a luz seca e depois faz o detalhe. Então, eu vou iluminar, ó, o meio da xícara. Aqui em cima, a parte de dentro daquela primeira xícara. Aí, eu vou iluminar também os cabinhos na parte de cima dele, mais o meinho deles, assim, um pouquinho aqui embaixo. Aqui as bordinhas também vou iluminar. E aqui no pires eu vou iluminar uma lateral e aqui a outra lateral. Vai secar agora aqui. Pode secar? Pode. Tá valendo? Bom, pessoal, agora, depois que nós fizemos todos os detalhes nas flores, nas xícaras, fizemos também a luz seca. Vou fazer a luz seca nessa daqui do meio também. Ó, um detalhe, se vocês fizeram as flores, esqueceram a luz, não tem problema, dá pra gente fazer também um pouquinho por cima, ó. Como ele é branco, ele não vai interferir, tá, ó. É só fazer um detalhe, ok? Bom, agora nós vamos sombrear. Vou usar de novo aquele pincel chanfrado, só que agora eu tô usando um pouquinho menor. Então, eu vou carregar aqui na água. Vou usar um azul escuro para sombrear essa xícara, tá? Então, sempre quando eu vou sombrear, eu uso um tom bem mais escuro do que o tom que está no fundo. Então, aqui eu vou usar esse azul. Então, vou fazer aquele mesmo procedimento. Tiro o excesso. Se quiser dar uma limpadinha aqui na parte de trás, pra ter certeza que não sujou, também nós podemos fazer, tá? Facilita. Então, vou fazer aqui, ó, a parte de baixo.
da xícara. Ok? Agora eu vou fazer aqui, ó, na bordinha. Tá? Aí, secando, aí eu tenho que fazer as outras partes. Eu não posso fazer com ele molhado. Tenho que fazer, por exemplo, aqui a voltinha. Então, eu tenho que esperar secar pra fazer. Tá? Aqui eu vou virar e vou fazer a separação. Ó, dividindo ela. Tá? Aí aqui, na outra xícara, eu vou fazer um marrom mais escuro. É um ocre escuro, na verdade, não marrom escuro, desculpe. É um ocre mais escuro. Agora aqui eu tenho que fazer embaixo também, que vai dar a divisão entre uma xícara e outra. Ok? Depois nós vamos fazer um vermelho bem escuro aqui. Aí, um detalhe, depois que secar esse azul, eu volto e refaço o sombreado. Só que eu vou fazer com marrom agora, tá? Que é pra dar um volume maior. Então, eu vou com a tinta marrom, vou fazer um bem suave, ó, por cima daquele. Ó, nos mesmos lugares. Aqui eu vou mostrar, ó. Então, aqui eu fiz também com azul e o marrom. Fiz aqui no pires. Fiz aqui no cabinho, ó. Aqui também, ó, nele, no cabinho. E aí sempre dividindo uma xícara e outra, então vou colocar aqui embaixo também. Aí aqui eu faço nessa bordinha toda. Tá, então é isso aqui, a mesma coisa. Então sempre eu faço com um tom acima, depois eu refaço com o marrom, pra ele dar um volume maior. Aí, na lateral, também eu preciso fazer o sombreado. Eu vou pegar um pincel mais largo e vou... Agora que eu posso colocar mais tinta. Ó, eu vou fazer aqui a lateral toda, ó. Então, fiz um lado. Aqui eu vou fazer o outro. Só que agora eu tenho que aguardar a secagem para conseguir fazer embaixo e em cima, porque senão eu sempre vou tirar das laterais. Então, aguardando a secagem, a gente já faz os outros lados, tá? Agora, o texto que eu fiz, primeiro eu passei com lápis preto, aí o lápis branco é uma dica. O lápis branco, eu uso ele pra passar por cima da letra, porque às vezes fica tão escuro, como o fundo é escuro, a gente não consegue enxergar. Então, eu passei com um lápis branco, tá? Pra depois eu conseguir passar um pincel. Mas ele não é obrigatório, é só se preferir. Aí eu vou usar um pincel redondo. Vou usar a mesma cor que eu usei lá na xícara do meio, que é um ocre. Ó, e aí eu vou preenchendo as letras. Pode preencher com umas 2 demãos. Depois que preencheu com 2 demãos para cobrir, o que eu faço? Eu seco, que já tá pronto. E vou usar um outro tom, um mais clarinho. Que é só para iluminar. Então, eu não vou passar na letra inteira, eu vou passar mais em algumas áreas dela, mais no meio, assim. Só iluminando.
que é só no centro mesmo. Depois que eu iluminei, aí eu tenho que sombrear todas as letras. Aí eu vou usar um pincel chanfrado bem menor. E vou sombrear com um marrom escuro. Esse tipo de letra é bem legal de fazer, mas dá um trabalhinho que é todo sombreado. Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, eu tenho que sombrear por fora e por dentro. Vamos fazer isso todas as letras. Ok, depois disso, nossa peça está finalizada. Nós vamos fazer isso em toda a peça, em todas as letras, tá? Como aqui na peça, pronto, ó, dentro e fora. Aqui na minha xícara, também eu tenho que sombrear por fora, todinho em volta, ó, com aquele marrom escuro. Vai projetar ela pra cima. Então, pessoal, aqui em volta, com uma esponjinha, eu fiz um efeitinho manchadinho. É só colocar um pouquinho de marrom na esponja, tirar o excesso e dar umas batidinhas na bordinha. A lateral eu fiz toda de marrom escuro. E no final eu uso cera em pasta incolor para finalizar e dar esse acabamento que não tem brilho, né? Eu não uso verniz brilhante. Bom, aí eu coloquei 4 ganchinhos para pendurar as xícaras e essa é a peça finalizada. Então espero que vocês tenham gostado da minha aula. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo telefone 2121-3782 ou pelo e-mail contato@sorayaleite.com.br. Ok? Então, até a próxima. Obrigada!